A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nós estamos iniciando hoje um estudo na nossa aula 4 e nós estudaremos sobre pneumatologia. Como sempre, a nossa aula 4 ela abrange uma sequência de vídeos. Pneumatologia é a doutrina que estuda sobre o Espírito Santo. Nós teremos agora, então, uma rápida introdução sobre o tema pneumatologia. Pneumatologia é uma palavra que vem do grego pneumatologia e é o estudo sobre o Espírito Santo. Nós temos aí, você pode acompanhar comigo no slide, que pneumato significa sopro, ar, gás, espírito. A palavra agio, santo. Então, pneuma, agio, nós temos o Espírito Santo. Logia significa ciência, conhecimento, tratado, doutrina. Sendo assim, pneumatologia é a ciência que estuda sobre o Espírito Santo. Já no hebraico, a palavra espírito é rua, não ruach, nem ruach, nem ruach, mas rua, e significa vento, sopro ou espírito. Também no hebraico, a palavra santo é kadosh. Os ministérios da Trindade. Veja que o Antigo Testamento, então, ele registra o ministério de Deus o Pai. Os evangelhos registram a biografia, o ministério de Deus o Filho. Já a partir de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, até os dias do arrebatamento da igreja, nós estaremos na dispensação do ministério do Espírito Santo de Deus. Cabe-nos, pois, estudarmos, conhecermos diligentemente a eterna terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não extingais o Espírito é a advertência que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, conserva o modelo das sãs palavras ou sã doutrina, o santo ensinamento que de mim tens ouvido na fé e na caridade ou amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós. Aqui nós temos palavras do apóstolo Paulo inspirado por Deus e ele está instruindo o seu pupilo, seu discípulo, o jovem Timóteo, a conservar o que recebera de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A palavra conservar significa manter, reter, guardar, cuidar, zelar em permanecer com, preservar o estado. A palavra conservador significa aquele que mantém, aquele que preserva o que recebeu em estado adequado. Veja então que a Bíblia Sagrada nos chama a sermos conservadores. Conservadores da sã doutrina, a mantermos o padrão bíblico, a não aceitarmos alteração, a não aceitarmos coisas que venham a manchar, a não aceitarmos mistura na palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse, ela continua dizendo. Agora nós, como estudiosos desta palavra, devemos saber de forma correta aplicar a palavra também ao nosso tempo. Mas o certo é que aquilo que a Bíblia diz que é pecado sempre o será, sem qualquer alteração. E aquilo que a Bíblia nos coloca como um padrão a ser seguido com uma conservação que deve ser mantida, isso nós devemos também manter, devemos seguir. Pneumatologia é a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, sua natureza divina, seus atributos e manifestações, seu relacionamento para com Deus o Pai e para com Jesus Cristo, bem como a sua atuação em relação ao universo físico e espiritual e aos seres e às coisas.
Então, pneumatologia estuda a pessoa divina do Espírito Santo e o relacionamento dessa pessoa para com os demais seres, sendo tanto a Trindade em si, como também os seres criados e as coisas que Deus também criou, o que ele formou. Ele é uma pessoa divina igual ao Pai e ao Filho. É um ser moral, autodeterminado, tem volição, vontade, poder de escolha, ele tem intelecto, ele fala, ele é um ser pessoal. Ele é moral e pessoal. As Escrituras dão um testemunho inexorável, irrefutável, um testemunho bendito, um testemunho que não pode ser ignorado. As Sagradas Escrituras testemunham a respeito do Espírito Santo. No entanto, há homens influenciados por demônios que querem levar outros a crerem que o Espírito Santo não existe, que ele seja uma mera força ativa de Deus, uma simples influência que a divindade utiliza. Ainda há doutrinas pesadíssimas de demônio que vão dizer que o Espírito Santo é uma religião. Veja que nos centros espíritas kardecistas, eles dizem que o Espírito Santo é o próprio espiritismo, mas isso é mentira. É uma doutrina de demônios, deve ser abandonada e amaldiçoada. A verdade é que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, e ele se manifesta, se revela, ele dialoga, guia, intercede e se entristece também. O Espírito Santo ama. Além disso, nós também temos crentes fiéis, que assim como os cristãos de Éfeso, quando Paulo chega ali pela primeira vez, após a pregação de Apolo, não sabem sequer que existe o Espírito Santo. Há também outros tantos cristãos verdadeiros que acreditam que os dons que o Espírito Santo entrega aos homens acabou. Isso ficou restrito à época dos apóstolos, restrito ao primeiro século, e quando aqueles primeiros cristãos faleceram, faleceu com eles o poder. Mas não é o que a Bíblia diz, o poder está tão disponível hoje como sempre esteve. Aleluia! Deus continua usando os seus servos como usou no Antigo Testamento, como usou no Novo Testamento e continua usando nos nossos dias. Glória a Deus por isso, o poder está disponível. O Espírito Santo, ele foi enviado, ele permanece entre nós. A obra do Espírito Santo permanece entre nós. A atuação do Espírito através dos seus servos permanece também em nossos dias. É essencial, então, que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Acompanhe comigo alguns textos bíblicos, tá? Sem a presença do Espírito Santo de Deus neste mundo, não haveria criação, o universo, nem a raça humana. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava, adejava, incubava sobre a face das águas." Ele já estava aqui, preparando o ambiente para trazer então a vida. Jó, capítulo de número 26, versículo de número 13, nós temos uma poderosa revelação sobre o Espírito Santo. E assim está escrito: "Pelo seu Espírito ele ornou os céus, e com seu entendimento abate, aleluia, o orgulhoso. Pelo seu Espírito ele ornou os céus, e a sua mão formou a serpente tortuosa." Aleluia, é o Espírito de Deus, glória a Deus, que ornou os céus, e nós vemos os astros, mas também as criaturas celestiais, os anjos, os espíritos, mensageiros de Deus, são formados por esse Espírito. Aí do capítulo 33, no verso 4, Jó diz: "O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida." Salmo 104, verso de número 30, nós ainda temos uma poderosa revelação sobre o Espírito, e assim está escrito.
escrito: tu envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. É o Espírito Santo agindo na criação. Nós já vimos em aulas anteriores que o próprio Pai agiu na criação e também o Filho age na criação. Nesta aula sobre o Espírito Santo, nós vemos que ele age também na criação. Então, a Trindade está envolvida na obra criadora. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a Bíblia. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai nos dizer que a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas santos homens de Deus foram inspirados, aleluia, pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Então, assim surge a profecia, é uma inspiração divina, uma supervisão do Espírito Santo. Sem essa inspiração que vem do Espírito Santo, não haveria Antigo Testamento, não haveriam profecias a respeito da vinda do Filho do Homem, não haveriam profecias sobre a restauração de Israel, sobre a salvação aos gentios, nós estaríamos totalmente às cegas. Sem o Espírito Santo, não haveria Novo Testamento. João, capítulo de número 14, no versículo de número 26, nós temos um testemunho que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Afinal, é o Espírito Santo enviado por ele que faria os discípulos lembrarem das palavras de Cristo. Veja, assim está escrito: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Sem a atuação do Espírito Santo, não teríamos a biografia do ministério de Jesus, não teríamos como saber o que ele realizou. Sem a atuação do Espírito Santo, as grandes revelações presentes nas epístolas, nós também não as teríamos, não haveria o Apocalipse, nós estaríamos às cegas, estaríamos surdos, estaríamos ainda distantes de Deus, estaríamos distante da congregação de Israel, sem Deus no mundo, perdidos, mas graças ao bom Espírito, aleluia, que influenciou, que colocou as palavras santas, divinas, nas mãos desses arautos de Deus, e nós temos a divina revelação, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus ao mundo. Nós ainda sabemos que sem o Espírito Santo não haveria poder de Deus para anunciar o Evangelho. Atos, capítulo número 1, versículo de número 8. É um texto básico, basilar para todo pentecostal. E ele diz: mas recebereis o poder, que é o dunamis, e significa poder com recursos, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Testemunha significa mártires aí, e mártires significa testemunhar com provas e evidências. Sem o Espírito Santo não há poder com recursos para testemunharmos com provas e evidências. Sem a atuação do Espírito Santo não há poder, não há prova, não há evidência. Sem a atuação do Espírito Santo não há curas, não há milagres. Sem a atuação do Espírito Santo não há arrependimento, não há convencimento, não há. Sem ele há apenas perdição. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento cristão neste mundo. João, capítulo 3, versículo 5, Jesus conversando com Nicodemos. É necessário nascer de novo. E esse novo nascimento significa nascer do alto em oposição ao inferno. Aquele que nasceu de novo, ele é um opositor ferrenho ao inferno e a todas as obras do diabo. Quem nasceu do Espírito, ele se opõe ao pecado. Quem nasceu do Espírito e nasceu da água é alguém que de fato nasceu de Deus. Essa água, querido, não é a água do batismo. Um elemento natural como a água natural jamais produzirá algo espiritual. Jamais um elemento físico produzirá algo espiritual. Jamais um elemento natural produzirá algo sobrenatural.
nós temos então essa água que representa a palavra. Veja, Jesus em certo momento disse aos seus apóstolos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, estão lavados pela palavra, limpos pela palavra, purificados na palavra. É a água da qual nós temos que nascer, essa palavra, mas também do Espírito, porque é ele quem interpreta a palavra, é ele quem nos traz vida na palavra. Sem o Espírito não há vida. Aquele que nasceu então da água e do Espírito nasceu de novo, nasceu de fato de Deus, nasceu do alto em oposição ao inferno. Sem o Espírito não há novo nascimento. Vejamos ainda, queridos, por que é tão necessário que conheçamos também o Espírito Santo. Afinal de contas, nós já estudamos sobre Deus Pai e já estudamos sobre Deus o Filho. No nosso próximo vídeo, nós abordaremos agora a necessidade de conhecermos o Espírito Santo.